Olá pessoal, bem-vindos de volta, é um prazer ter vocês aqui. Hoje o vídeo não vou falar sobre INSS, não vou falar sobre aposentadoria, eu vou falar sobre política. Desculpem, tá? Não queria entrar na tua cara para falar sobre política. Mas eu vou falar por quê? Porque você abre todos os sites aqui, só se fala de Alexandre de Moraes Bolsonaro, Alexandre de Moraes Bolsonaro. Mas o que eu venho falar com vocês aqui hoje não é nenhum dos dois, nem de Alexandre de Moraes, um pouco de Bolsonaro, porque a conversa chega lá no que aconteceu em Brasília no dia 8, tá? Que eu estava conversando com meu cunhado hoje, como eu faço todo dia, a gente conversa sobre política, a gente troca ideias sobre política, a gente diverge um do outro, mas a gente se respeita, então a gente não tem discussão, porque ele fala o que ele acha, eu falo o que eu acho, a gente debate as divergências e chegamos num denominador comum. Nem sempre eu concordo com o que ele fala, nem sempre ele concorda com o que eu falo. Mas não existe discussão por causa disso. Isso é democracia. É você respeitar o direito do outro de dar a sua opinião, o seu parecer sobre o que está acontecendo. E não enfiar a goela abaixo da pessoa um idealismo seu, ou idealismo do seu partido. Então é contra. Isso não é democrático. Democracia não é você levantar uma bandeira e falar você é obrigado a seguir essa bandeira. Isso não é democracia, não. Democracia é você mostrar que existe essa bandeira e que quem quiser pode segui-la. Não enfiar na barriga da pessoa a haste e falar carrega aí que é a tua obrigação. Isso não é democracia. Isso é obrigação. Isso é ditadura, é comunismo. No Brasil, graças a Deus, ainda a gente não vive isso. Tá bom? Então nós vamos falar sobre isso, essa conversa que eu tive com meu cunhado, rapidinho, não vou me alongar aqui, e vou falar também sobre o que falou o Dr. José, do canal Portal do José. Quem quiser pode ir lá assistir do que ele falou. Ele falou sobre um canal que fala aí sobre, falava de INSS, agora só fala de política, né? Agora virou cientista político e expert em política. Primeiro ele é expert em aposentadoria, agora ele é expert em política. É uma coisa impressionante como essa pessoa se forma de um dia para outro em vários assuntos, vira expert e aparecem diplomas na parede dele sobre o assunto, sabe? É o que o doutor José fala. Nem sei se é advogado de verdade, o doutor José fala isso. Eu não vou duvidar do doutor José. Eu concordo muito, o doutor José é uma pessoa consciente, sensata. Vocês assistam lá e depois vocês comentem aqui se vocês quiserem, quando vocês assistirem alguma coisa do Portal do José e falarem que eu estou errado, porque ele não impõe na tua goela abaixo que você tem que ser Bolsonaro, que você tem que ser Lula. Ele não impõe, ele dá a posição política dele como cidadão e como advogado e fala o que ele acha que é uma asneira que estão falando nos canais. Ele mostra. O gozado é que ele mostra, porque ele é advogado, né? Se eu mostrar aqui, como eu já fui ameaçado aí por esse tal advogado há um ano e pouco atrás, de que ele ia me processar e acabar com o meu canal e com a minha vida, que ia inclusive tirar minha aposentadoria, fui ameaçado por ele, certo? Mas esse não é o motivo do vídeo. O motivo do vídeo é falar sobre os assuntos que eu já comentei anteriormente. Então você está no canal Agir com Carlos Siqueira, é um prazer enorme ter vocês aqui. Peço a você que verifique aqui embaixo se você é inscrito no canal. Deixa seu like, um comentário, clica no botão, no sininho de notificações, põe em todos para você receber notificações de todos os nossos conteúdos. Tá ok? Capite? Muito obrigado, você é muito bem-vindo. E como eu sempre digo, a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira. Sempre, não tem jeito. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, a minha conversa foi simples com o meu cunhado. Nós começamos a conversar novamente sobre a invasão dos três poderes lá pelos vândalos, né? Pelos idiotas, pelos cafajestes que não tinham o que fazer, né? Em vez de fazer uma manifestação, foram fazer arruaça. Me lembrou muito o MST fazendo aquelas invasões como fizeram em 2018 em Brasília, né? Só que não chegaram a quebrar
como fizeram esses vândalos dessa vez aqui, mas também fizeram invasão e entraram, assim, se eu não me engano, acho que foi no Congresso Nacional, só que não quebraram nada. Tomaram posse, invadiram e não demoraram dias para sair, né? Eles queriam colocar uma imposição do que eles queriam, né? O movimento do Sem Terra lá, né? Na época era só MST, agora é MTST, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, agora acho que é isso, né? Os subordinados ao Boulos, Guilherme Boulos. Não tem vergonha de falar que é verdade, né? Eu não consigo entender como num país como o Brasil alguém consegue deixar um cara como Guilherme Boulos ser eleito ou concorrer a qualquer cargo político, né? Como é que um cara desse pode ser ficha limpa, concorreu à Prefeitura de São Paulo, concorreu aí a deputado, foi eleito, está aí como deputado federal. É um absurdo. Isso só acontece no Brasil, né? Bom, a conversa foi o seguinte, sobre as responsabilidades. Eu não vou discutir aqui, não vou negar que Ibanez foi negligente, que Cruz foi negligente, sem dúvida alguma. Mas, na minha opinião, Flávio Dino também foi negligente. Ah, mas aí meu cunhado falou, não, mas, Caco, não é obrigação do Flávio Dino, ele é ministro da Justiça. Falei exatamente, ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública. Qual é a obrigação dele? Ele recebeu um documento da ABIN na sexta-feira à noite. A ABIN é a Agência Brasileira de Informações, antigo SNI, Serviço Nacional de Informações. Serviço Secreto Brasileiro, né, gente? Seria a CIA do Brasil, né? Que presta informações para o presidente, para o governo, para o ministro da Segurança, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Essa agência, ela serve exclusivamente ao presidente e ao ministro da Segurança Pública e da Justiça. Ela presta serviço de investigação para poder evitar o que aconteceu domingo. Então eles advertem, avisam, ó, como foi dito para Flávio Dino, ele recebeu um manifesto da ABIN dizendo que uma impossível invasão aconteceria no domingo, dia 8, por manifestantes aglomerados já nas divisas de Brasília, já estão lá acampados em quartéis e nas divisas, em ônibus, diversos ônibus, ainda dizem mais ou menos uma quantidade que seria em torno de 4, 5 mil pessoas que invadiriam os três poderes. Não sabia se era com intenção de fazer o vandalismo, mas a ABIN colocou lá que com possíveis manifestações agressivas e de vandalismo. Recomendação da ABIN é que se dobrasse a segurança de todos os três poderes. O que foi feito? Flávio Dino avisou ao Ibanez, que avisou ao seu secretário de Segurança. Nem Ibanez, nem secretário de Segurança tomaram atitude. Qual é, na minha opinião, o pecado de Flávio Dino? Que ninguém está comentando isso, porque é ministro da Segurança e da Justiça do governo Lula. Então ele não pode ser penalizado. Vamos jogar a culpa em quem era apoiador do Bolsonaro, né? Vamos isentar quem é o atual ministro. Apesar de Lula ter dito isso em TV aberta, que mesmo quem fosse do governo e tivesse sido conivente, ia ser punido. E Flávio Dino foi conivente, na minha opinião. Isso é minha opinião, eu não sou dono da razão. Por que, Caco, ele foi conivente? Porque ele foi avisado pela ABIN. O que eu faria se fosse ministro da Justiça e da Segurança Pública? Eu estaria cobrando o dia inteiro no sábado do Ibanez. Ibanez, e aí? Você já tomou providência? Já colocou segurança? Dobrou a segurança? Providenciou? Ligou para o quartel? Mandou para o exército lá, a guarda presidencial? Mandou fazer segurança dobrada? Não? Tá esperando o quê? Eu já te avisei, pô. Vai colocar. Ai, ô Cruz, o Ibanez mandou? Não. E tá esperando o quê? Então eu, como ministro, estou mandando. Vai fazer. Eu faria isso. Nem todo mundo é igual a mim, né? Então, na minha opinião, minha modesta opinião política, Flávio Dino também errou nesse ponto. Aí meu cunhado argumentou, não é obrigação dele. Eu falei, realmente não é. A obrigação dele é fazer o que ele fez, notificar o governador
do Distrito Federal, da onde aconteceu o ocorrido, que ele tinha recebido uma informação da BIM de que iria acontecer para ele tomar providências. Ele não tomou. Mas, como eu já disse, o Flávio Dino mora em Brasília, é ministro do governo de Brasília, deveria ter tomado mais precaução, cobrado mais, não só mandado um memorando para o governador libanês ou um telefonema, devia ter feito 3, 4, 5 telefonemas e saído de carro, passar em frente lá da esplanada e falar assim: oh, peraí, não tem segurança suficiente aqui. Ô Ibanez, e aí? Passei aqui, não tem meia dúzia de guardinha, qual que é? Vamos, né, colocar a segurança aqui. Te mandei um documento dizendo que vão invadir Brasília. Você está esperando o quê? Aí sim estaria livre de qualquer comentário meu, por exemplo. Estaria dizendo aqui: ó, gente, o Flávio Dino fez o que ele tinha que fazer. Ele cobrou no sábado o dia inteiro do Ibanez. Ele cobrou no domingo de manhã. Ele cobrou no sábado a madrugada inteira do Cruz. Sabe? Mas não fez. Ele fez criticar depois que aconteceu, que ele só tinha avisado, mas não tomou providência nenhuma. A minha opinião também errou. Tá certo? Essa foi a conversa minha com meu cunhado e nós não discutimos. Ele diverge, ele acha que Flávio Dino fez o papel de ministro, era só avisar, notificar, acabou. O problema é do Ibanez, não fez porque não quis. Também Ibanez errou, está pagando o preço por isso. Tá afastado do cargo por 90 dias, ainda correndo o risco do Congresso caçar o mandato dele. Está correndo risco. Cruz está preso. E Flávio Dino, nada, né? Porque ele é atual ministro do governo e é braço direito de Lula, não vai ser preso, não vai ser penalizado. Lula não vai puxar a orelha dele. Então, eu não estou criticando nem o presidente, estou criticando a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, que deveria ter sido mais atuante nesse ponto. Essa é minha opinião, como cidadão que fala no seu canal de política às vezes. E aí o outro assunto sobre o que passou no portal do José, esse negócio de canais que falavam de INSS, agora falar de política, soltar uma asneira do tamanho de um boi, né? De que Bolsonaro vai vir para o Brasil com asilo, pedido de asilo aqui no Brasil. Eu vou perguntar novamente, como é que você pede para um delegado: olha, não me prende, me dá asilo, eu sei que você tem um mandado de prisão aqui para mim no Brasil, mas me asila aí, vai. Gente, não tem cabimento, né? E o pior disso tudo é que vão lá 400, 500 mil pessoas assistem e falam: o senhor está certo, doutor. O senhor está certo, doutor. Está certo do quê? Falar que vem pedir asilo no país que está pedindo a prisão dele. Você, quando está com um pedido de prisão num país, você vai pedir asilo em outro país. Você vai querer fugir. Você não vai voltar para o país. Isso não é exilado. Se ele voltou para cá e já está aqui, dizem que ele já está no Brasil, não tenho confirmação, mas gente que já está no Brasil, ele não veio exilado. Ele veio tentar responder pelos supostos crimes que ele está sendo acusado. Vou falar de supostos porque também dizem até hoje que tudo que Lula fez é suposto, porque segundo o que alegam não foi provado. Não estou defendendo nenhum lado nem outro, estou falando de política em geral. É exatamente por isso que eu gosto de conversar com meu cunhado, porque a gente não fica defendendo o lado, a gente fala o que a gente pensa sobre os dois lados e discutimos, conversamos sobre as divergências na conversa. Isso é democracia. Isso é a beleza da democracia. É isso que o Brasil precisa aprender e não sabe. O brasileiro não sabe fazer democracia. Porque uma grande massa fanática por um partido e uma outra grande massa fanática por outra coisa. Sabe? Então não tem meio termo. Enquanto o povo não aprender a saber dialogar sobre política, nós vamos viver o que nós estamos vivendo, né? As eleições tiveram aí 51% do Lula, 49% do Bolsonaro no segundo turno, aí fica Lula agora tentando provar para os 49% de que o Bolsonaro é um bandido e acaba não fazendo a obrigação dele, que é governar o país dentro do que ele prometeu. E no próximo vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou estar provando isso numa nova conversa de Fernando Haddad sobre por que
ainda, e talvez o governo vá pagar os 1.320. Por que não pagou ainda? Por que ficou nos 1.302? Que já tem vários vídeos falando sobre isso, mas eu vou falar porque é uma matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo. Tá, deixa eu só ver aqui. Olha lá. Compromisso de Lula é com o aumento real do salário mínimo, que já aconteceu, diz Haddad. E aí eu me pego. Mas esse é para outro vídeo, gente. Esse vídeo aqui eu só queria falar sobre política, tá? Já falei, tá falado. Quem gostou e quem não gostou, deixa comentário aqui embaixo. Quero saber muito a tua opinião. Se você diverge do que eu falei, se você concorda, se você acha que só o Ibanez está errado, que Flávio Dino fez como meu cunhado, eu acho que Flávio Dino fez a obrigação dele. Como ministro, era só notificar o Ibanez. O problema da segurança do estado em que aconteceu o ocorrido infeliz lá, era do governador do estado. E o governador do estado era o Ibanez. Acabou. Está errado, meu cunhado? Não. Dentro da lógica dele está certo. Quem é responsável pelo que acontece dentro do governo do estado é o governador do estado. Se acontecer alguma coisa aqui em São Paulo, quem é o responsável? É o Tarcísio. É o atual governador de São Paulo. Então, responsável pela segurança de São Paulo é o Tarcísio. E o secretário de Segurança Pública dele, que eu não sei nem quem é. Não quero nem saber agora, porque o assunto não vem sobre isso. Então eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. O que você pensa disso? Eu te dei a minha opinião. Você não é obrigado a concordar comigo. Isso é democracia. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela vocês me escutarem. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo, ainda hoje, tá? Que eu vou falar sobre o que o Haddad falou dos 1.302 e 1.320. Tá? Até daqui a pouco. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o likezinho e um comentário. É muito importante pra gente. Tá bom? E se inscreve, tá? Obrigadão. Até o próximo vídeo.